Bom dia, boa tarde, muito bom ter você aqui de novo. Dando seguimento à nossa aula sobre fundos, vamos falar um pouquinho agora sobre o que é um fundo aberto e o que é um fundo fechado. Repetindo, a mudança que você quer só depende de você. Mas meu WhatsApp está aqui, o Instagram e o TikTok também, e vamos lá. Quando a gente fala de fundo, a gente tem os fundos abertos e os fundos fechados. Mas Jefferson, qual que é a diferença deles? Os fundos abertos e fundos fechados são dois tipos diferentes de estruturas de investimento coletivo, também conhecido como fundos de investimento. Eles diferem principalmente em relação à entrada e saída de investidores e a negociação de cotas do fundo. Como assim? Um fundo aberto ele pode captar, entrar e sair a hora que quiser. Então, eu quero investir no fundo aberto, eu consigo entrar. Mas em um fundo fechado, eu não consigo entrar. Não é exatamente assim que funciona. Ele é bem mais restrito para investidores mais qualificados, investidores únicos. A gente vai ver um pouquinho no detalhe agora mais à frente. Fundos abertos ou open funds. Os fundos abertos permitem que os investidores comprem e vendam cotas do fundo a qualquer momento. Ou seja, eu comprei as cotas de um fundo, não quero mais esse fundo, não montei minha reserva de emergência, deu um boom ali em casa, preciso da grana, posso ir lá e vender essas cotas de um fundo para outras pessoas. E não tem problema. Vai ser tributado ali normal, dependendo da classificação do fundo, mas eu tenho essa autonomia para me desfazer dele. Eles não têm restrições quanto ao número de investidores que podem participar do fundo. Isso significa que o número de cotas do fundo pode aumentar ou diminuir à medida que os investidores entram ou saem. Ou seja, vamos inventar o fundo aqui. Vamos pegar a canetinha. O fundo XYZ. Hoje, o PL dele é de 1 milhão. Vou arrumar uma canetinha porque escrever com o mouse não está dando certo, hein, gente? É de 1 milhão. A gente tem aqui 10 mil cotistas. Significa que esse fundo, por ele ser aberto, ele pode chegar aqui até o infinito e aqui também até o infinito. Não vou parar não vai parar de ser emitido cotas desse fundo. O valor dele vai ser definido no mercado, conforme as regras, como cotas, etc. Mas não tem um limite das pessoas entrarem, então ele pode chegar até o infinito. Um fundo aberto. Os fundos abertos são muito mais comuns do que os fundos fechados, porque eles são muito mais acessíveis, são muito mais fáceis de serem negociados. Quais são as vantagens de um fundo aberto? Liquidez. Os investidores podem resgatar as suas cotas a qualquer momento, geralmente com base no valor patrimonial líquido do fundo, o VPL. A flexibilidade. Então, os investidores têm a opção de aumentar ou diminuir sua participação do fundo conforme desejarem. Como é infinita aqui a quantidade de o PL do fundo, ele pode chegar até o máximo de pessoas que querem entrar e o número de cotas também. Se eu quiser comprar uma cota, 1 milhão de cotas, eu consigo. Agora as desvantagens. Pressão de compra e venda. A entrada e saída constante de investidores pode criar pressão do gestor do fundo para comprar e vender ativos rapidamente. A gente viu lá na outra aula que o gestor ele escolhe os ativos ali para comprar. Quando alguém entra no fundo, cadê a canetinha? Aqui. Quando alguém entra no fundo, o fundo recebe dinheiro, esse é o fluxo natural. E o gestor vai lá no mercado, olha que mercado bonito, e compra mais um monte de títulos. Para quê? Para que esse fundo rentabilize, para que ele gere mais lucro e tenha distribuição de lucro para os cotistas. Porém, se tem muita gente saindo do fundo, dando linha ali, o gestor ele precisa de dinheiro para poder entregar para as pessoas que estão saindo. Então ele vai pegar os títulos que ele comprou aqui no mercado e vai se desfazer deles. Então ele vai ter que vender esses títulos para poder pagar as pessoas que estão saindo. O que pode acontecer aqui? Muitas vezes ele não vai vender com o melhor preço. Então, o mercado precificou para baixo. Ele precisa realmente vender esses títulos para poder pagar quem está saindo, já que o fundo aberto pode entrar e sair a hora que quiser. A rentabilidade do fundo ela tende a cair, por ele vender muito rapidamente. Por isso que muitos fundos, tanto na saída, principalmente, ele tem a cotização em D mais 1, ou até D mais 30, D mais 80, a liquidação.
Ele tem a cotização em um dia e liquidação em outro, ou a liquidação e a cotização no mesmo dia. Como assim, Jefferson? Se eu teu resgate hoje no D mais um, eu só vou na liquidação, se for D mais um, eu só vou receber amanhã. Se for D mais 80, por isso que é muito importante vocês lerem a lâmina do fundo para entender realmente na hora de aplicar. Para a prova, isso aqui com certeza vai cair, tá? Caiu em D mais 80. Significa que eu só vou receber o dinheiro quando eu vender esse fundo, mesmo sendo um fundo aberto, daqui a 80 dias. Entendeu? Isso aqui o pessoal usa, os gestores usam de estratégia para não acontecer isso, jogar o fundo para baixo por ter muita saída de pessoas. Então dá tempo dele realmente montar uma estratégia, analisar o que ele vai vender. Uma outra desvantagem seria a possibilidade de diluição. Quando muitos investidores entram no fundo ao mesmo tempo, o gestor pode precisar alocar os recursos em novos ativos, o que pode levar à diluição dos retornos para os investidores existentes. Ou seja, estou comprando novos ativos aqui, ainda não está rentabilizando logo de cara, mas a partir do momento que eu tenho uma cota, eu faço parte de um todo. Então, o lucro que está vindo da distribuição dos outros ativos, eu vou receber também. E quem já está no fundo acaba recebendo menos, porque aumentou. Mas isso seria um momento mais intermediário. Então, a partir do mês seguinte, a partir da rentabilidade dos novos ativos, todos recebem. Para a prova, eu quero que você se atente muito a isso. Data de liquidação e data de cotização. Cotização. Com que valor que vai ser que vai tomar como referência para poder receber os valores, para poder receber esse dinheiro. Vamos desenhar. Deixa eu apagar aqui que já ficou muito bagunçado. Vamos supor que eu, Jefferson, tenho um fundo que ele custa R$10. Beleza, pagou. Vou voltar para a canetinha aqui. Eu tenho um fundo que custa R$10 a cota. É bem baratinho esse fundo, né? E eu tenho 10 cotas. Preciso sacar um dinheiro que precisa abastecer meu carro. Na minha cabeça, eu vou receber R$100. Vocês concordam comigo? Porém, a cotização do fundo, vamos falar de dois cenários. No primeiro cenário, no dia que eu pedi, estava valendo R$10. Então, hoje é que dia? Hoje é terça-feira, esse fundo está valendo R$10. Só que a cotização dele é em D mais 2. O que significa? Que pro meu saque do fundo, ele vai tomar o valor de mercado de D mais 2. Se hoje é terça, ele vai tomar lá para quinta-feira. Quinta-feira, o fundo estava valendo R$7. Teve come cotas, teve algum momento, alguma situação, a rentabilidade do fundo caiu devido ao valor de mercado, o fundo está valendo R$7 por cota. Eu continuo com 10 cotas. Só que essas cotas minhas valem R$7. Ou seja, a cotização que eu vou receber vai ser de R$70. E eu só vou receber ele, que é a data de liquidação, em D mais 10. Então, depois de 2 dias que eu pedi o saque, nesse cenário, vai pegar o valor do fundo, da cota do fundo, e depois de 10 dias desse valor definido, eu vou receber efetivamente o valor. Outro cenário, Jefferson. Mas e aí, e se lá na liquidação do fundo, nos 10 dias que você receber, tá valendo agora R$20? Você recebe a mais? Não. Eu continuo recebendo somente isso daqui. Entendeu? Essa aqui é o pulo do gato. Da mesma forma, na segunda situação, que se eu pedia o resgate e estava valendo 10, mas agora está valendo 20, em D mais 2 está valendo 20, eu continuo com 10 cotas, eu vou receber 200. Pô, Jefferson, mas e se o valor cair? Se o valor cair para 7 de novo, eu vou continuar recebendo meus 200, porque na data de liquidação, da cotização, estava os R$20. E para receber, é mais o prazo de recebimento mesmo. Tenha isso muito claro na sua mente, tá bom? A gente com certeza vai falar disso na outra aula ali, de cada fundo, mas já vou adiantando agora que é o que você precisa saber para a prova.
Fundos fechados. A gente falou do fundo aberto, vamos falar um pouquinho do fundo fechado. Os fundos fechados têm um número fixo de cotas que são inicialmente privados em uma oferta pública e depois negociado em bolsa de valores. Depois que as cotas são próprias, os investidores só podem comprar ou vender essas cotas no mercado secundário como se fossem ações de uma empresa. O preço das cotas é determinado pela oferta e demanda do mercado, podendo negociar acima ou abaixo do valor patrimonial líquido. Bem tranquilinho. O fundo aberto você pode entrar e sair a hora que você quiser pedir resgate. No fundo fechado você não consegue sair, você não consegue pedir um resgate do valor que você precisa. Imagina que você investiu em um fundo imobiliário. Vamos falar um fundo imobiliário que é um fundo bem comum aí na mídia. Um fundo imobiliário. Esse fundo ele está investindo em shoppings e prédios. Meu prédio ficou sensacional. A janela do meu prédio é redonda, tá? E em um shopping também. Vamos fingir que isso é um shopping. E aí, você cotista, você novamente não tem sua reserva de emergência, comprou um monte de fundo imobiliário lá e fala, pô, eu preciso me desfazer disso, que eu preciso de uma grana, preciso arrumar minha casa, meu carro quebrou. Você vai lá no gestor do fundo imobiliário e fala, ô gestor, eu preciso de grana, cara. Eu preciso resgatar aí, vende aí a janela, vende a porta aí do prédio que eu preciso de dinheiro. Não tem como. Por isso que já entra na categoria do fundo fechado. O que você vai fazer? Você vai falar com o gestor para vender? Não. Você vai lá numa bolsa de valores, na sua corretora, e vai jogar esse fundo para venda. Jogou esse fundo para venda, mercado secundário. Se não me engano, a gente já teve uma aula sobre mercado primário e secundário. Se não teve, ela deve estar encaixada um pouquinho mais à frente. Mas no mercado secundário é onde ocorrem as negociações de investidor para investidor e mercado primário de investidor para empresa. Então, no mercado secundário, eu tenho aqui o meu papel. Esse aqui é o meu fundo. E eu preciso de dinheiro. E aqui a gente tem outro investidor, que ele não tem o fundo, mas ele tem o dinheiro. Então a gente vai fazer essa troca. Entendeu que ele não resgatou? Ele simplesmente revendeu um ativo que ele tinha. Quais são as vantagens de um fundo fechado? Gestão concentrada. O gestor de um fundo não precisa lidar com entradas e saídas frequentes de investidores, o que pode permitir uma gestão mais focada em longo prazo. Perfeito. Ele não precisa se preocupar em uma pessoa pedindo para resgatar o valor, tendo que vender um ativo às vezes abaixo do preço de mercado para poder ter dinheiro em caixa ali para pagar para a pessoa que está saindo do fundo. Oportunidades de mercado. A negociação no mercado secundário pode permitir que os investidores comprem cotas de fundo a um preço inferior ao valor patrimonial líquido, se houver desconto. Sempre vai ter alguém mais enforcado. Então a pessoa vai jogar o preço lá embaixo para vender rápido. E é ali que entram algumas oportunidades boas. Desvantagens, nem tudo é perfeito de um fundo fechado. Liquidez imediata. Os investidores só podem comprar e vender cotas no mercado secundário, o que significa que pode ser limitada, que a liquidez pode ser limitada, dependendo da demanda do mercado. Desconto ou prêmio. O preço das cotas pode ser negociado com desconto ou prêmio em relação ao valor patrimonial líquido, o que pode afetar o retorno dos investidores, ou seja, com valor menor ao que está estipulado. Bem tranquilinho também entender o que é um fundo fechado, o que é um fundo aberto. Fundo aberto, entre e sai a hora que eu quiser. Fundo fechado, não consigo sair a hora que eu quiser. O que eu consigo fazer é negociar no mercado secundário. Mesmo assim, surgiu uma dúvida, me manda um alô que eu estou à disposição. E até a próxima aula. Grande abraço.